Apesar de ainda estar quase tudo por decidir na temporada 24-25, os clubes já olham para decisões que vão ter de tomar no futuro. Eu sou André Araújo e neste tema do dia de hoje tenho comigo o jornalista Igor Gonçalves, que vai olhar para os plantéis dos ditos três grandes e vamos apontar alguns casos que são mais urgentes no plantel. Por isso, Igor, a minha primeira pergunta para ti é, começamos pelo Sporting. Morita tem sido notícia nos últimos dias, mas existem mais casos destes jogadores que têm essa necessidade de renovar, de resolver a sua situação? Sim, antes de mais, bom dia. O Morita foi notícia hoje no Jornal da Bola, é a capa do Jornal da Bola, portanto foi um bocadinho também a partir daí que decidimos olhar para este cenário que se avizinha nos três grandes. São decisões que as equipas tomam com muitos meses de antecedência, não vão tomar em cima do joelho no verão, ou pelo menos não devem tomar em cima do joelho no verão. Começando pela questão do Morita, partindo do princípio que o Jornal da Bola tem a sua informação verificada, nós não conseguimos verificar ainda essa informação, o Morita terá rejeitado renovar com o Sporting e, tendo em conta que tem apenas contrato até ao final da próxima temporada, o Sporting olha para o verão como uma forma de ainda fazer algum encaixe financeiro com o jogador. Eu diria que, no caso de Morita muito específico, não me parece que a SAD do Sporting esteja obcecada por vender o jogador, porque o valor que estará para ser negociado o Morita andará na casa dos 10 milhões de euros, não reflete a importância que o Morita tem no plantel do Sporting. O Morita, no plantel do Sporting, é um jogador quase essencial, seja como suplente, ainda por cima agora não há Daniel Bragança, o Sporting vai precisar ainda mais do Morita, portanto não me parece que o Sporting esteja obcecado em vender o Morita. Porém, se aparecer aí uma situação e o próprio Morita quiser sair, o Sporting está nesse contexto. Agora, há outros casos que o Sporting tem de resolver e o Sporting está numa posição absolutamente fascinante, porque são imensos e de jogadores absolutamente indispensáveis. O Jornal da Bola falou do Morita. Para mim, o principal caso é Francisco Trincão. Francisco Trincão tem apenas contrato até 2026, portanto, até ao final da próxima temporada. É um jogador que, desde que assumiu a titularidade a meio da temporada passada, aliás, há 2 temporadas, tem sido absolutamente essencial. Este ano, então, se o Sporting não tivesse Francisco Trincão, estaria numa posição bem pior, porque tem sido quase o homem de ferro da equipa neste caso, de Rui Borges. Francisco Trincão tem contrato até 2026, está a fazer excelentes épocas, é um jogador que tem uma bagagem muito grande, não é? Com passagem pelo Barcelona, portanto tem um mercado certamente aí maior do que alguns outros jogadores do Sporting e, portanto, nas últimas semanas foi noticiado que o Sporting já abriu o processo de negociação com o Trincão, que faz todo o sentido, mas estamos a falar de um jogador que, a renovar, vai querer um aumento, vai querer ganhar mais e, portanto, vai provavelmente, das duas uma, ou obrigar o Sporting a furar o seu teto orçamental no que diz respeito ao máximo que um jogador recebe, ou a estar ali mesmo no limite, o que me parece improvável. Parece-me que o Trincão vai querer ganhar mais do que o teto do Sporting permite. Portanto, poderá ser uma questão fascinante, sabendo nós que o Trincão é um jogador ainda jovem, apesar de já andar nestas andanças há muitos anos, e tem mercado. Portanto, a questão do Trincão para mim é a mais obrigatória para o Sporting, porque, como eu disse, ainda por cima tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, portanto, uma cláusula de rescisão também relativamente baixa. Portanto, estou curioso para ver como é que a direção de Frederico Varandas vai resolver esta questão do Trincão. Depois há outros jogadores que são, naturalmente, também muito essenciais, mas que terminam apenas o contrato em 2027. Normalmente os clubes olham para a janela dos 2 anos, ou seja, das 2 temporadas, com a pressão de renovar. Portanto, um jogador que chegue ao contrato em 2027, os clubes querem renovar com ele em 2025, que é para impedir que ele eventualmente possa chegar ao último ano de contrato. E vimos, por exemplo, o Futebol Clube do Porto teve 7 ou 8 casos de jogadores que nunca conseguiu renovar e depois os Brahimis, os Herreras, essa malta toda que saiu, porque o Futebol Clube do Porto não conseguiu renovar atempadamente e depois já não foi a tempo. Portanto, o Sporting certamente está a olhar para estes processos. Eu diria que alguns destes jogadores vão sair. O Gonçalo Inácio provavelmente vai sair. Estamos a falar de um jogador que tem contrato até 2027. Cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Exatamente o mesmo cenário do Diomande, apesar da cláusula de rescisão do Diomande ser 80 milhões. Portanto, o Sporting terá aqui que resolver pelo menos um destes 2 casos. Sabemos que o Inácio tem muito mercado, esteve já para sair algumas vezes. O Diomande é mais novo, está aqui com algumas dificuldades agora em lidar com algumas expectativas, mas, como eu disse, contrato até 2027. E depois 2 outros casos que para mim são fascinantes também. Giovanni Kenda, vamos aqui partir do princípio que
irá para o Manchester United, mas se não for, contrato até 2027, ainda que a cláusula de rescisão esteja nos 100 milhões de euros. E depois, um nome pouco falado, mas que se nota perfeitamente a sua ausência, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves tem contrato até 2027 também, portanto está em linha do Inácio, do Diomande e do Nuno Santos também, outros jogadores que estão nesse cenário. O Pedro Gonçalves, eu diria que está par a par com o Gyökeres na importância para o jogo do Sporting, pela sua capacidade de jogar entre linhas, pela sua criatividade, pela sua marcação de golos, assistências. O Gyökeres tem, obviamente, o joker dos golos. O Pedro Gonçalves é muito importante em todos os esquemas que o Sporting tinha tido até à sua lesão. E, portanto, também tem contrato até 2027. Estou curioso para ver o que é que o Sporting vai fazer com a decisão de 80 milhões de euros. Um caso que é muito interessante é o caso de St. Just, que tem contrato até 2026. As lesões são o dia-a-dia do St. Just, ainda agora está a contas com mais uma. Teve ali um problema com o Rui Borges num dos últimos jogos, portanto estou curioso para ver o que é que o Sporting vai fazer com o St. Just. Fala-se que o Sporting está interessado em vender, eu estou curioso para ver que clube é que ainda pode arriscar em St. Just, que desde que chegou ao Sporting já teve 30 lesões. E, portanto, estou curioso para ver como é que o Sporting vai fazer a questão do St. Just. Mas, para mim, na minha opinião, Francisco Trincão é, de longe, o caso mais relevante no Sporting. O Morita é relevante pela sua importância e pela sua aparente vontade de deixar o clube. E depois o Pedro Gonçalves. Passando agora para alguém que tem um cenário algo semelhante ao do Sporting, também com alguns números de contrato que também vão até 2027, que é o caso do Futebol Clube do Porto. O que é que também tens a dizer sobre estas possíveis manobras que o Futebol Clube do Porto pode fazer? O Futebol Clube do Porto tem aqui um caso específico, que é o Diogo Costa, que tem contrato até 2027, a sua cláusula de rescisão está nos 75 milhões de euros. É um jogador que, se calhar, no verão passado estava no pico da sua avaliação, este ano, fruto também de uma época menos bem conseguida coletivamente, certamente desvalorizou, mas continua a ser o principal ativo do Futebol Clube do Porto nesta fase. Vamos ver, porque é um jogador que tem muito mercado, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, mas o Futebol Clube do Porto, se quer fazer de Diogo Costa uma referência mais alguns anos, terá de avançar por uma renovação. O caso mais interessante aqui, na minha opinião, no Futebol Clube do Porto é o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão curta, mas específica. Tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, mas, aparentemente, quando ele fizer 18 anos, que será em maio, no dia 5 de maio deste ano, a sua cláusula vai começar a subir gradualmente e pode atingir os 80 milhões de euros. Ora, aí o Futebol Clube do Porto está mais ou menos protegido. Porém, um jogador como o Rodrigo Mora, como vimos, por exemplo, com o Fábio Silva, como vimos, por exemplo, com o Fábio Vieira, quando sai a primeira vez, jogadores com este talento, tão jovens, com um contrato curto, são muito apetecíveis. Vemos, por exemplo, no Sporting o caso do Giovanni Kenda. São muito apetecíveis, portanto, vamos ver até onde é que o Futebol Clube do Porto vai conseguir resistir pelo Rodrigo Mora e que forcing é que Vilas Boas irá fazer para renovar com o Rodrigo Mora, que está aqui num trajeto de afirmação muito interessante no Futebol Clube do Porto. E se Diogo Costa é, no fundo, o talento confirmado do plantel do Porto, Rodrigo Mora é o talento emergente e no sentido de rentabilização, de fazer aqui um grande encaixe. Rodrigo Mora não está no nível do Diogo Costa, claramente, mas é o potencial para o Futebol Clube do Porto vender no futuro. Portanto, estou curioso para ver se o Futebol Clube do Porto não renovar, poderá ser depois obrigado a vendê-lo um bocadinho mais barato e, portanto, é um caso muito interessante. Depois há outros casos mais modestos, mas também interessantes. João Mário, internacional português, tem contrato até 2027, a cláusula de rescisão são 50 milhões de euros, certamente não haverá ninguém a pagar 50 milhões de euros pelo João Mário, porém, ele também tem uma importância grande no Futebol Clube do Porto, é o titular da lateral direita. Porquê é que eu destaquei aqui o João Mário? Porque há Martim Fernandes, que estava antes de se lesionar, aqui também num trajeto já muitas vezes a roubar o lugar ao João Mário. Portanto, eu diria que com o João Mário a terminar contrato em 2027, com a afirmação de Martim Fernandes, e parece-me que o Futebol Clube do Porto vai ter que olhar para esta malta, o Martim Fernandes, o Mora e outros miúdos que possam estar aí a aparecer, como peças importantes para baixar os custos do plantel e exponenciar aqui alguns jovens. Se o Martim Fernandes realmente for para se assumir como o titular da lateral direita, apesar dele nascer muito novo, o Futebol Clube do Porto poderá olhar para o João Mário como possibilidade de encaixe. Aliás, no mercado de inverno ele esteve
cogitado para ir para o Como, em Itália, portanto vamos ver se estas duas situações, contrato a entrar naquela fase final e um jogador prestes a roubar-lhe o lugar, se não poderá resultar em ele ser vendido. Depois há também o PP, contrato até 2027, cláusula de rescisão de 75 milhões de euros, o PP é talvez o caso, eu não quero ser mal interpretado aqui, mas é talvez a grande desilusão no Futebol Clube do Porto, no sentido de não valorizou aquilo que se imaginou que se iria valorizar. Ele tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros, e eu lembro-me perfeitamente quando ele renovou, falava-se que essa cláusula até podia ser baixa para o jogador que parecia que ele ia ser. O que é certo é que, neste momento, é uma cláusula alta, porque não haverá ninguém que tenha ilusões de que o PP vale 75 milhões de euros. Destaque também aqui o Eustáquio, um jogador importante, ainda que num nível diferente, contrato também até 2027. São casos que o Futebol Clube do Porto, para evitar repetir situações anteriores que tantas críticas deram à direção do agora falecido Pinto da Costa, certamente o Vilas Boas está a olhar nem é questão de não repetir o erro, é a questão de não fazer coisas tão iguais para poder ser alvo das mesmas críticas. Portanto, estou curioso para ver, nomeadamente no caso do João Mário, nomeadamente no caso do Eustáquio e também no caso do PP. O Rodrigo Mora é um caso à parte, porque o seu talento potencial pode elevar aqui a sua venda. E depois há claramente o Diogo Costa, que é o principal ativo de venda do Futebol Clube do Porto. Já mencionámos o Sporting, já mencionámos o Futebol Clube do Porto, fica a restar o Benfica. Que nomes é que destacas? O Benfica está mais protegido neste caso. Para já, o Benfica tem dois casos que certamente toda a gente sabe, Otamendi e Di Maria. São casos específicos, jogadores que estão a entrar na fase final da sua carreira, mas tem outros dois nomes, António Silva e Florentino. O Benfica estava a negociar com o Florentino a renovação, não temos para já a informação que tenha chegado a bom porto hoje nesta altura. São dois jogadores que têm contrato até 2027, são dois jogadores que têm mercado. Falou-se, por exemplo, do Everton muito interessado em Florentino, a Juventus muito interessada em António Silva. O Benfica resistiu às duas propostas, o Florentino tem uma cláusula de 120 milhões de euros e o António Silva de 100, portanto o Benfica está muito protegido, porém não quererá entrar naquela fase final de contrato, portanto estou curioso para ver o que é que o Benfica vai fazer. A questão dos centrais do Benfica é muito relevante, porque partindo de uma ideia que o Otamendi realmente pode sair, se o Benfica não quiser renovar com o António Silva para o manter seguro mais anos, poderá ter que fazer aqui quase uma espécie de revolução, porque o António Silva entrará nos seus 2 últimos anos de contrato, portanto o Benfica terá de olhar para isso. Tem o Tomás, saindo o Otamendi, as coisas podem aqui complicar-se. No caso do Florentino, a chegada do Manu parecia que ia tirar o Florentino para uma situação de suplente. O que é certo é que o Manu teve uma lesão grave que o vai afastar o resto da época e provavelmente o arranque da próxima. Portanto, o Florentino ganhou aqui um grau de importância alto e é um jogador que, a espaços, se tiver de fazer um determinado tipo de coisas, nomeadamente destruição, é muito valioso. Estou curioso para ver o que é que o Benfica também vai olhar para o Florentino nesse cenário, mas são dois jogadores que são muito bem protegidos, ao contrário do Sporting e do Futebol Clube do Porto, tem cláusulas de rescisão mais baixas. O Benfica costuma pôr cláusulas de rescisão muito altas nos jogadores, e basta olhar para o Florentino, tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, portanto o Benfica está perfeitamente tranquilo no que diz respeito a ataques. Até se imaginemos que o Benfica não consegue chegar a uma renovação com o Florentino, o Benfica depois tem todas as cartas para a eventual venda do jogador, porque está totalmente protegido. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e ainda hoje está disponível um novo episódio do Negócio Mistério, onde recordamos a passagem de Isaías pelo Campo Maiorense.